Palmeiras quer tirar Gabigol do Flamengo. Minha gente, a situação do Gabigol nesse momento no Flamengo, ela é bem delicada. É uma história diferente em relação daquele que foi do Gabigol. Porque quem falou a primeira vez foi nós aqui. Foi os donos da bola. Mas a situação completamente diferente. Agora é completamente diferente. Sobre o Gabigol, o Palmeiras não vai admitir de forma pública porque não quer atrito com o Flamengo. Mas o Palmeiras monitora a situação do Gabigol pensando em contratá-lo para janeiro de 25 de graça. Atualizações sobre o novo estádio do Flamengo. O Rodolfo Landim disse que o clube discute com que receitas vai viabilizar a construção do novo estádio. Se esse estádio próprio do Flamengo sair, aí não vai faltar mais nada para o clube de regatas do Flamengo. E o Zinho e o Pascoal falaram sobre a fase de grupo da Libertadores e principalmente do grupo do Flamengo. Não aceito, mas o Flamengo é. Vocês precisam aceitar a grandeza do Flamengo. É igual. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Muito bom dia, nação, chega mais, logo cedo já estamos aqui na manhã desta quarta-feira, trazendo as notícias e as informações do Flamengo pra vocês, você que tá sempre junto com a gente aqui no nosso canal Meu Mengão React, seja muito bem-vindo na manhã desta quarta-feira, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, mas antes, chega dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like, vamos juntos aqui bater uma meta de 5 mil likes pra esse vídeo, eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. E se você não está inscrito, é só apertar o botão aqui embaixo, se inscrever, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo todas as notícias e as informações do Flamengo. E você que está aí no Piauí, você que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, você que está na Bahia, no Espírito Santo, no Maranhão, na Paraíba, no Acre, no Amazonas, você que está no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, você que está no Maranhão, Rondônia, escreva nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e escreva aí referente às finais do Campeonato Carioca, qual é a sua expectativa? O Flamengo vai levantar a taça? Será campeão? Escreva nos comentários aí e deixe a sua opinião. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as informações do Mengão na manhã desta quarta-feira. Tite faz, eu não sei se ele vai poupar por causa da final do Carioca. Espero que ele não poupe, que ele vá com o principal e use os reservas também bastante para depois jogar contra o Nova Iguaçu na final do Carioca. Tô brincando, porque vai ser jogar minha mãe contra o meu filho, né? Vai ser duro, mas vamos lá, isso é outra história. Então, assim, eu acho que o Flamengo, momento que está, né, o trabalho que o Tite está fazendo nesse grupo aí, tem a altitude, tem a logística, acho que é o segundo time, né, o presidente, que tem as viagens mais longas, né? Primeiro ali é o Botafogo, o segundo é o Flamengo. A gente tem uma tela, se quiser. Mesmo assim, cara, o Flamengo, né, esse início aí que a gente está vendo dessa organização e vendo esses adversários, o Flamengo é muito favorito. E aí, com o Palmeiras, e coloco-se o Fluminense, os times que podem brigar tem mais possibilidade de brigar pela melhor campanha. Palmeiras, Fluminense e Flamengo, então, brigando pela melhor campanha da fase de grupos. A gente está vendo aí só as distâncias, né? São as distâncias aproximadas dos voos que os times brasileiros vão fazer. Isso é uma perna, tá? Dobra-se para fazer ida e volta as distâncias de cada um deles. Quanto que essa distância pode dificultar a vida do Flamengo? Eu acho que pouco. Foi muito falado sobre isso. A Bogotá tem um pouquinho de altitude também, 2.650. Ele pega duas altitudes. Esse é um problema duplo ali, né? Dose dupla, e tem 2 jogos na altitude. Em cidades que, claro, vai de fretado e tal. Sei. Lógico que é muito melhor ir ali pertinho. A distância ou a altitude, o que vai pesar mais? Porque o Pascoal lembrou bem, eu só estava pensando na altitude maior contra o Bolívar, mas tem em Bogotá também, né? Bogotá 2.600 e pouco e o Bolívar 3 de Tarará. Mas Bogotá dá pra... dá pra correr. Bogotá dá pra... Já joguei muito lá em Bogotá, tranquilo. Ali dá pra ir tranquilo. Agora, acho que
tô mais pra altitude do que pro... Tudo bem, você entrar no avião 5 horas e tal, mas é aquela coisa, né? Avião particular, fretado, 5, 6 horas para chegar lá, não é agradável, não é tão bom, enfim. Melhor que não fosse tudo isso de quilometragem. Mas eu acho que não vai atrapalhar, não. Dependendo do horário que sai o voo, sai, descansa, não sei o quê. Mais a altitude, a bola, chegar, aí montar essa logística, vamos chegar quanto tempo antes? Vamos lá para alguma adaptação? Agora, tem outra coisa que favorece o Flamengo. Com o elenco que tem, dá para fazer um belo revezamento, hein? Um belo revezamento. Ó, tem jogo difícil aqui, vou descansar uma turma, vou botar isso. Não é botar time A e B, 11 diferentes, mas, pô, dá para mesclar, hein? Ah, o primeiro jogo é fora, tá bom. Vou de Bruno Henrique e Gabigol, deixo aqui o Pedro e o outro no banco. Pô, sabe, é muito elenco, então o Flamengo vai poder administrar isso, com certeza, com o Tite, e aí passa a ser, sim, candidatíssimo a ter a melhor campanha. Eu acho que passa, sim. O Tite e a comissão, né, Pascoal? Tem também... O que é isso, Pascoal? Olha a cara do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tá tranquilão, Pascoal? O meu amigo Digão mandou uma mensagem aqui, falou, Pascoal, isso é o maior mamão esse grupo. Eu falei, é o maior mamão, ele falou, é o maior mangaba. Eu tô tranquilão. É? Mas vocês acham tão mangaba assim? Eu acho que... A gente acabou de falar de altitude. O Zinho falou assim, viagem. Lá na altitude... É que o elenco do Flamengo vai compensar muitas coisas e eu acho que o fato do Tite ter comandado a seleção e já ter olhado para a altitude com o olhar, né, de que o Mauro falou aqui, de como chega, como sai, quanto tempo antes, tem que ver se o calendário vai deixar ele fazer a adaptação que gostaria, isso facilita muito as coisas. Muito. Assim, jogar lá em La Paz é muito mais difícil do que contra o Milionários. Sim. Né? O Milionários, eu acho que o Flamengo passa nesse grupo como primeiro colocado. Mas precisa ver o jogo contra o Bolívar, fora de casa. Esse é o jogo que o Flamengo tem, mesmo com o time que tem, o Flamengo tem, porque o Flamengo tem uma vantagem sobre os outros nessa questão de jogar na altitude. O Flamengo tem a facilidade do agrupamento dos jogadores no toque de bola. Não é um time tão vertical que busca a correria, é um time que consegue manejar o jogo, como dizem os argentinos, consegue equilibrar o jogo com o De La Cruz, com o Debochado, consegue equilibrar, vai ter um pouquinho de velocidade com o Cebolinha, talvez não precise de tanta velocidade com o Luiz Araújo, né? A bola vai chegar com qualidade no centroavante, não sei se o Pedro vai jogar, quem vai jogar nessa partida da altitude, mas eu vou dizer para você, o Flamengo tem todas as condições de passar nesse grupo, todas as condições. O Palestino vai jogar em Santiago, né? É um time pequeno, joga geralmente, quando joga contra time... Acho que o Flamengo jogou contra o Palestino recentemente. Não, o Flamengo 2016, 17, sei lá, foi desclassificado em Cariacica, perdeu de 2-1, ganhou 1-0 lá, teve gol fora. Aí no outro ano jogaram de novo. 5-0, 5-1. O Flamengo atropelou. Eu lembro desse jogo. Mas ele já uma caiu. Viagem conta era em Cariacica. Cariacica, você viu? Essa viagem não contou. Mas ele estreia contra o Milionários. O desgaste foi muito grande. O desgaste foi grande, aí ele perdeu porque o gol de fora. Agora, o primeiro jogo é com o Milionários, que não sei se você vai pôr na tabela ali, tá muito mal no campeonato atualmente. Bota aí pra gente os números dos adversários do Flamengo, por favor. Ele tá muito mal atualmente. Então o Flamengo já pode começar. Outra coisa com esse elenco, eu preciso de uma adaptação, eu mando 8 caras na frente lá. Vamos jogar esses 8. Mas aí tem que ver o que tem aqui, coisa, né? Então... Porque tudo bem, você divide, tem um elenco para isso, eu compreendo a tua colocação, mas aí você manda um primeiro volante, só tem um. Não, sim, entendeu? Aí acontece alguma coisa, você não tem... Tá sobrando gente lá pra dar essa pegar o Igor Jesus. Só de primeiro volante tem 3. Lá no Flamengo não dá pra fazer isso, imagina nos outros. Igor Jesus. Tem 3 de primeiro volante. Eu não acho que dá pra fazer isso em nenhum time, tá? Não, tá certo. Tá lá, o Milionários, mas, primeiro adversário, eu vou começar por ele, tá no meio ali, ó, foi campeão da Apertura, 15º atualmente, tá? Então, já dá pra começar bem, mesmo com o time mesclado. Bolívar, primeiro na tabela geral, pontuação, primeiro no grupo D, tararau, ok. Palestino se classificou 4º do Campeonato Chileno, posição atual 5º. Então, gente, aí você olha pra cá e o Flamengo, cada vez melhor. É isso que eles vão ler de lado. Não, mas o pessoal comemorou lá na Bolívia. Né? O pessoal do Buzinho tava lembrando aqui, Zinho, comemoraram porque acharam que é fácil pegar o Flamengo, é isso? O Bolívar comemorou. Eu acho que assim,
Eu acho que assim, o cara comemorou ali, pô, que oportunidade que eu vou ter em jogar contra o time de melhor elenco sul-americano, mais badalado, vou jogar no Maracanã, no jogo de volta, vou no Rio de Janeiro, deve ter sido isso. Não foi assim, aí, nessa comemoração não é assim, que beleza, pegamos o time mais tranquilo de pegar no Brasil, o time mais fácil pra gente jogar, não foi isso? Eu tinha prometido pra mulher levar lá em Ipanema lá. Não, você vê que os jogadores, tem jogador brasileiro, né, no elenco. Os jogadores brasileiros baixaram a cabeça e ficaram preocupados. E os outros aí, tá? Então, assim, é legal, né? Porque você vê a grandeza do Flamengo, você vê a repercussão que tem o Flamengo, como empolga, né? O cara fica feliz de poder jogar contra um time muito poderoso no momento, né? O Bolívar nesse grupo vai usar muito da altitude para buscar uma classificação, como foi quando estava no grupo do Palmeiras no ano passado, não foi, Pascoal? Ele classificou também. Ele foi para a próxima fase. O Palmeiras ficou em primeiro, ele ficou em segundo. O Bolívar foi até as quartas, utilizou muito bem lá a altitude, ganhou. Então assim, o Flamengo está muito favorito nesse grupo. Assim, dependendo desse jogo da altitude, como vai estar ali, eu acho que o Flamengo, mesmo na altitude, é favorito para ganhar do Bolívar lá também. Grupo Flamengo, olha, eu não sei, já teve quem fez 18 pontos na primeira fase? Ganhou todos os jogos? Não. Eu não estou lembrando Palmeiras aqui de foi cabeça. Quem chegou mais perto com 16, não foi? O Palmeiras quase fez o... Teve um empate, não foi isso? Você vê aí, você vê a classificação, né? Você vê a classificação dos clubes no momento. O Bolívar está até em primeiro no campeonato boliviano lá, né? Ainda continua em primeiro. Sim. Mas o Milionário está lá atrás, 15º. O Milionário, verdade, é contra quem ele vai jogar, né? O Milionário vai jogar contra o verdadeiro Milionário, que é o Flamengo. Bom ponto. Quando eu falo isso, eu sou exagerado. Boto o Flamengo na primeiríssima prateleira, você tá maluco. Agora o Zinho falou, tá legal. Então tá bom, Pascoal. Então eu quero saber. É contra o Bolívar, contra o Milionário e contra o Palestino. Não é contra o Atlético, Palmeiras, Internacional. É super primeira prateleira, gente. Você coloca no campeonato nacional. Que aí eu já não acho que não dá para separar as coisas. É um super time, é um time estrelado, milionário. Nossa, o melhor treinador da América do Sul. O treinador de nível mundial. Tudo. O Flamengo tem tudo para ser esse gigante que vocês não aceitam, mas o Flamengo é. Vocês precisam aceitar a grandeza do Flamengo. É igual ao Palmeiras? O Palestino é igual ao Palmeiras? Não. Palestino não. O Milionários é igual ao Internacional? Não. Então, eu estou botando o Flamengo lá na frente contra esses times. Não igual você, que coloca contra os times brasileiros, que o Flamengo está muito lá na frente. Não, contra o time brasileiro está ali, taco a taco. É muito cara dura, né, cara? Ué? É muito. Quer dizer, o cara é o melhor time da América do Sul. Presta atenção no discurso. Vamos ver o discurso. Presta atenção, vou conversar com ele aqui, porque aí nós vamos dialogar aqui. Elenco. É o maior elenco da América do Sul. Esse aqui é o valente. Esse é o Flamengo que vai chegar, vai arrebentar na Libertadores, mas ele não pode ser colocado no Brasil como primeira prateleira. Eu não falei isso. Eu não falei que ele jogar no Brasil, ele não é primeira prateleira. Ele só é primeira prateleira na América do Sul. Na América do Sul. Ele é primeira prateleira na América do Sul. Mas no brasileiro, não. O brasileiro é taco a taco. Vamos falar a verdade. Nesse grupo, ele vai chegar e arrebentar. Nesse grupo que ele caiu. É o que nós estamos discutindo. Para o restante da Libertadores, ele tem adversários que estão parelhos com ele. Inclusive, principalmente, os brasileiros. Sim. Tá o português bem claro. No Campeonato Brasileiro, ele ainda é o melhor elenco. Mas tem time que encara o Flamengo de igual para igual. Já consegui convencer alguma coisa. Tá muito simples. Dá para entender. Não dá para entender? Vai entender que o Flamengo é o melhor de todos em todas as circunstâncias. Flamengo e São Paulo, Flamengo e Fluminense. Não é equilibrado? O Flamengo é o time a ser batido no Brasil e na América do Sul.
Não. O atual campeão brasileiro é o Palmeiras e o atual campeão da Libertadores é o Fluminense. Mas o Flamengo entra como um dos favoritos. Eu tô falando do jeito que o Flamengo está montado, a estrutura do Flamengo, a chegada do treinador, o agrupamento de jogadores, a qualidade de tudo que a gente está vendo nisso. Sim. Né? Perfeito. Tudo isso. Perfeito. Na minha visão, o Flamengo, por isso que os caras do Bolívar torceram, porque eles vão jogar contra o Flamengo. Olha que alegria de poder jogar contra o Flamengo. A alegria do Bolívar de poder jogar contra o Flamengo. Não, quem fez isso foi o argentino. Tinha outros caras ali que ficaram meio preocupados. Não. É que o cara deve ter prometido pra mulher dele, vamos ao Rio, passear em Ipanema, né? Agora não, me fala uma coisa aqui. E aí, nós vamos pro Rio de Janeiro, tirar foto do Maracanã, você vai na praia, mulher e tal. Mas o Flamengo deve nadar de braçada, apesar que ele só vai jogar em altitude, não vai jogar ao nível do mar, a não ser quando estiver em casa. Mas acho que tem chances também. Então, ele e o Palmeiras aí com mais chances que eu vejo de... Fluminense não? Eu ia perguntar justamente sobre isso, assim, os 18? olhando os grupos, e não digo 18 eu acho muito difícil, ainda mais para o Flamengo que vai ter altitude, tem um avião fretado, como tem o Palmeiras, como talvez tenham outros times, como tem o São Paulo, mas viagem cansa, então eu compreendo que 18 é uma meta difícil. Pensa mas no empatezinho primeiro, lá fora, eu acho que um empatezinho na altitude, né? Ou um empatezinho fora, no caso do Palmeiras, um empatezinho para uma camisa pesada, no caso do Fluminense, são aceitáveis. Mas eu acho que o Fluminense, a gente só fez uma ressalva no Fluminense, que é o Fluminense ser o Fluminense. É o Fluminense jogar como jogou no ano passado, né? Se o Fluminense for o Fluminense tem muitas condições de ser o primeiro de... Como o River, para mim, o River Plate... Quer olhar o grupo do River, então, pra gente fazer esse debate? O do River Platezinho, aí eu vou concordar com você. O River Plate é um mamão. Em entrevista, o presidente Rodolfo Landim falou sobre o novo estádio do Flamengo e as atualizações de como está esse processo para a realização desse grande sonho do Flamengo. Em reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, o Flamengo apresentou uma ideia do clube para o novo estádio. Em entrevista ao Globo Esporte, antes do sorteio de ontem dos grupos da Libertadores, o Rodolfo Landim disse que o clube discute com que receitas vai viabilizar a construção do novo estádio, mas que tem uma prioridade: não dividir. Parece que ele está aprendendo com o erro do Palmeiras. Com erro não, né? Porque o Palmeiras conseguiu um estádio de graça. Mas com a situação do Palmeiras. Porque tem uma prioridade, de acordo com o Rodolfo Landim: não dividir os lucros por futuros ganhos com a Arena. Então, eu vou ler aqui o que disse o Rodolfo Landim, passando a palavra para vocês. Ele disse o seguinte: a gente vai discutir a forma de financiar o estádio. A gente tem defendido, né? Vamos botar a arte aí na tela pra galera ver o que falou o Rodolfo Landim, enquanto eu vou ler aqui. A gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube, com aportes e buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. Fizemos uma apresentação sobre o projeto e vamos agora enriquecer os dados que a gente já apresentou, com análises complementares que foram feitas em detalhes e que a gente não apresentou na reunião da Caixa. Segundo a reportagem da ESPN, o Flamengo não tem conseguido avançar como gostaria na negociação com a Caixa Econômica Federal pelo terreno na região do gasômetro. A relação entre Flamengo e Caixa, de fato, não é das melhores no momento, ainda de acordo com a ESPN. Nos últimos meses, o clube oficializou uma oferta ao banco pela compra do terreno do gasômetro. No entanto, sequer recebeu uma resposta, o que deixou a situação em aberto. Por conta disso, o Flamengo passou a avaliar outros terrenos. Bom, Vander. Não, eu ia dizer, pelo que eu fiquei sabendo, o número, a proposta na cabeça do Flamengo, depois de análise e tal, imagino, né? 250 milhões pelo terreno, e que o Flamengo compraria. Eu acho genial o Flamengo comprar um terreno no centro do Rio de Janeiro, numa área que pode ficar com nova cara, com uma série de coisas, 250 milhões, o terreno é meu, não é cedido mais, emprestado, acabou, é meu. E depois ele tem que pensar na construção. Eu acho que com a força do Flamengo, ele vai conseguir viabilizar, se
o acordo for fechado, a construção de um estádio. 2 anos, 3 anos, eu não sei. E ele tem alternativas de ter uma praça esportiva lá e fechar grandes patrocinadores. Se vai dar certo ou não, se a coisa vai prosperar ou não, se a Caixa... Aliás, o estádio pertence a um fundo, né, que é da Caixa. Se a Caixa entender que é um bom negócio, esquece esse negócio de fundo, pega 250 milhões, eu acho que será parcelado, não importa, mas vai receber do Flamengo e tira esse negócio da frente, né? Tira sobre a mesa um terreno que está lá e entra dinheiro em caixa. Né? Banco não é imobiliária. Banco quer grana. Então eu imagino que seja assim. Eu acho que a única coisa que eu sempre faço uma ressalva, e vou falar com aspas, por favor, eu fico com pena do Maracanã, porque vai sofrer se realmente... Eu não fico com pena, não soube administrar. Não, eu sei, você né? Mas não souberam administrar também, né? Eu pena no Maracanã, porque ele vai enfrentar um drama para resolver a situação dele lá, porque sem o Flamengo vai ser um pepinaço, né? Eu acho. Mauro, você sabe como andam as negociações do Flamengo com a Caixa, né? Porque teve aqui a da ESPN, mas você sempre está correndo atrás. Você tem, inclusive, contato com o Rodolfo Landim, que te responde aí constantemente. E outra, isso é importante, né? Ele já deixar claro, não vai dividir lucros por futuros ganhos. Já falou pra gente na entrevista no ano passado há um tempão. Aí é notícia requentada. Isso aí já deu um tempão. É isso, né? De não dividir lucros, né? Já falou 250 isso há muito milhões, tempo. né? Foi justamente quando ele falou da SAF. Esse valor, ou seja, né? aí tem a grande discussão. Ele não quer dividir o estádio, mas ele quer compartilhar o futebol do Flamengo com algum investidor. E aí tem a discussão. Você não quer dividir o estádio, mas quer da parte do futebol, vender parte do futebol, que seja 25%, 30%. Ele quer construir o estádio sem ter que mexer no dinheiro do Flamengo, quer gerar uma receita nova. E ele defende a ideia da SAF. Isso aí, quando eu fiz uma entrevista com ele no ano passado, já tem tempo, mais de 6 meses, ele falou isso. Deixou claro que a ideia dele era essa. Agora, ocorre que ele pode comprar o terreno e tudo mais, mas são várias questões a serem resolvidas. Ele sai da presidência em dezembro. Isso pode ser tocado por um outro presidente. Ele pode comprar um terreno, iniciar o processo e não conseguir terminar todo ele a ponto de deixar tudo encaminhado. E aí alguém vai fazer de forma diferente, talvez, daquilo que ele pensa, depende de quem vai ganhar a eleição, tem essa questão também. Comprar o terreno, você acha um bom negócio? Eu acho que isso tem que resolver logo. Comprar o terreno e aí você... Como é que vai levantar o estádio? Conversa. Aí é outro papo. Você já tem a terra. Isso. O Flamengo tem que dar um passo aí adiante. E claro, Mas é verdade que a Caixa não respondeu ainda? Conseguir as autorizações de prefeitura, essa coisa toda. Existe uma boa vontade aparente do prefeito do Rio de Janeiro, porque eles estão revitalizando aquela região, o estádio seria ali algo para dar uma levantada ali naquele local, tem um terminal Gentileza ali sendo construído. Né? Agora, essa questão de a Caixa responder agora, depois, demora um pouco mais, um pouco menos. Né? Tem lá os... E é interessante também para o prefeito, né, Mauro? Ter a torcida do Flamengo do lado dele. Claro, você é prefeito do Rio de Janeiro. A Caixa, assim, uma coisa para deixar bem claro sempre, porque é um festival de fake news. O terreno não é público, o terreno é de um fundo de investimento que é gerido pelo FGTS, consequentemente pela Caixa. A Caixa, ela faz a gestão. O terreno não está gerando receita, está gerando prejuízo. Para quem é dono, o interessante é negociar pegar a grana para pegar o dinheiro, porque ele está dando prejuízo, ele está parado, um terreno que só dá prejuízo, está desvalorizando. Então essa é a questão. Aí existem terrenos ao redor. O que o Flamengo alega é, se eu fizer um estádio, eu valorizo tudo que está ao redor, porque eu pego uma área morta e transformo em algo que vai ter fluxo de pessoas, vai ser um local que as pessoas vão querer conhecer, não só em dia de jogo, mas quando não for o jogo lá, o cara vai querer visitar o estádio, ver o estádio do Flamengo. De fato, há uma tendência natural para que isso aconteça, que é uma área muito central e a maioria dos milhões de rubro-negros que moram no Rio de Janeiro não vai frequentar o estádio, porque já não frequentam hoje. O cara não vai ter dinheiro para ir nos jogos, como os do Palmeiras não vão, os do Corinthians não vão. Quantos que não vão? A maioria não vai. Como é que você vai no estádio do Palmeiras? Não cabe todo mundo e o ingresso é caro. Então você pode ter um fluxo de pessoas que façam visitação, que circulem por ali, que vão para lá, turistas, etc. e tal, e aí vai movimentar a região. O Flamengo alega isso. Até na época que eu entrevistei, ele falou, foi até no dia do aniversário do Flamengo, se não me engano, essa entrevista. Ele usou como referência o Walmart, que nos Estados Unidos, né, para tudo que é canto que você vai nos Estados Unidos, tem um Walmart. E geralmente o que eles fazem? Segundo o Landim, né? Me parece que é isso mesmo. Eles pegam uma região que tem ali nada, tem um terreno parado, eles se propõem, olha, eu vou instalar um Walmart aqui nesse terreno, tem nada acontecendo aqui, vai nascer um comércio ao redor, uma atividade econômica, e realmente tem. Você tem um Walmart e tem várias outras lojas e serviços próximos. Por quê? O Walmart gera um fluxo de pessoas diário, frequente, dia e noite, dia e noite, dia e noite.
Tem gente entrando para fazer compra, para fazer, sei lá, comprar as coisas ali, um mega mercado, um hipermercado, e aí do lado tem uma lojinha que vende outra coisa, tem um cara que presta um serviço, tem outro que tem um pet shop, e aí o cara faz tudo por ali. Então isso tem em todos os Estados Unidos. Agora, o estádio de futebol não é um mercado. Ele não gera esse fluxo contínuo de pessoas. Será que isso vai... Ele vai ter... Aí que vem a grande questão. Ele tem que conseguir convencer os caras de que isso pode funcionar. Mas esse é um argumento para comprar o terreno por um valor mais barato e tal. Como o Flamengo está disposto a pagar um valor de mercado, talvez não precise nem dessa argumentação. Seja uma questão meramente financeira. Eles dizem que é esse número que eu falei, 250 exatamente. milhões. E o convencimento dos proprietários do terreno, no caso, né, de quem faz a gestão, de que esse estádio vai alavancar os terrenos o que é verdade. Dos arredores, que estão parados, não tem nada ali acontecendo. Mais ou menos o que aconteceu na Arena do Corinthians. Tudo aquilo em torno da Arena do Corinthians melhorou, os preços subiram, os imóveis ficaram mais valorizados. Você valoriza sem uma dúvida, região. é isso. Eu queria só fazer uma acréscimo, que muita gente mandou para cá, que olha, e vocês falaram certo, o pessoal está dizendo aqui, que a Caixa não pode vender o terreno. A propriedade da Caixa só pode ser, digamos, vendida via leilão público. Mas como o terreno não é da Caixa, é do fundo, que já foi dito aqui, aí sim permite esse tipo de avaliação. Só para falar, porque muita gente fica da Caixa, a Caixa não quer vender. Não é. Não tem empréstimo da Caixa, não tem. Isso aí. No público, tem nada disso. Só Caixa, leilão. Se tivesse um leilão, tá. Mas ela é só a gestora do terreno que pertence ao fundo de investimento. E o fundo não. O fundo pode vender se aceitar esse negócio. Se aceitar a proposta. Mas isso é uma negociação. Agora, aí começam a levantar que vai ter uma mamata. Que mamata? Os caras são donos. Vão vender para o Flamengo o quê? Porque acharam o Landim legal? Não, vai receber. Eles vão querer o valor de mercado. Isso é uma negociação que está em curso. É uma negociação. O Flamengo tem que comprar o terreno e, paralelamente, também, claro, viabilizar as outras questões. Eu acredito que comprando o terreno vai ser muito difícil alguém colocar obstáculo a ponto de impedir. Muita gente fala assim, o Estado não vai deixar. Não adianta. Até o Fabrício Kika fez uma ótima live das muitas que ele faz sobre esse assunto. O Fabrício Kika, ele tem um canal Mundo na Bola no YouTube, ele fala sobre isso como ninguém, é o cara que mais entende do assunto. E outro dia ele estava falando sobre isso numa das lives que ele fez sobre o estádio do Flamengo, falou, gente, o Estado não vai deixar. Eu falei, como é que o Estado não vai deixar? A maioria das licenças e aprovações depende da prefeitura, trânsito com a prefeitura, a questão das obras, depende muito mais da prefeitura. E outra coisa, o Maracanã vai continuar sendo usado, porque se o Flamengo conseguir, vamos imaginar que esse ano, 2024, o Flamengo consiga resolver todos os entraves e compra o terreno. 3 anos. 5 anos. 5 anos. Menos que isso, muito difícil. Para desatar todos os nós, erguer o estádio de inaugurar, 5, talvez mais, talvez menos, mas em torno de. Então vamos imaginar que começa em 2025 a obra. 2030. Isso aí. O otimismo, 2029, vamos ser otimistas, 2020, está longe. E onde o Flamengo vai jogar até lá? No Maracanã. Até lá o Maracanã vai ter que buscar alternativas. Tem 5 anos. E se o Flamengo vencer a concessão com o Fluminense por 20 anos, ele pode ter um estádio daqui a 5, 6 anos e vai ter mais 14, 15 anos de Maracanã também, sob a responsabilidade dele junto com o Fluminense, fazendo a gestão. Mas aí o que acontece? Quanto custa manter o Maracanã? A manutenção? Custa 3 milhões por mês, vamos imaginar? É 1,5 do Fluminense, 1,5 do Flamengo. Estou falando grosso modo, gente. Talvez o Flamengo tenha que, durante um tempo, ficar bancando ali. E aí vai fazer o quê? Vai jogar futebol feminino, vai jogar, eventualmente, os clássicos com o Vasco, que o Vasco não vai querer jogar no campo do Flamengo. Vai, tá bom, os clássicos com você eu faço no Maracanã com 2 torcidas, como tem o Fla-Flu, ele pode fazer lá. Como, por exemplo, no Uruguai, agora, infelizmente, acabou. Mas os clássicos Nacional e Peñarol, eles eram no Estádio Centenário. O Peñarol tem o seu estádio, campeão do ciclo, né? Tem lá o estádio do Nacional Parque Central, que também é o estádio da Copa de 30, né? E os clássicos eram um centenário com 2 torcidas. Agora não, estão fazendo essa coisa de torcida única. Infelizmente, isso está acontecendo no Uruguai também. Mas poderia, por exemplo, fazer um acordo com o Vasco e falar, Vasco, quando for Vasco e Flamengo, vamos jogar no Maracanã, com as 2 torcidas. Ok? Ok. E quando for os outros jogos, eu jogo no meu estádio. Isso pode. Então o Maracanã vai acabar tendo todos os jogos do Fluminense, os clássicos do Flamengo com o Fluminense, eventualmente com o Vasco, ele vai ter menos jogos. Talvez o Maracanã passe a ter um bom gramado a partir daí. E o Flamengo, se ele assumir um compromisso por 20 anos, ele vai ter o quê? Uma despesa de dividir ali, despesas fixas, digamos, com o Fluminense do Maracanã. Isso aí ele vai continuar tendo. Porque já assinou, né, por 20 anos. Mas qual é a opção que ele tem? E ele pode usar o estádio. Vamos imaginar, futebol feminino amanhã tem uma demanda de público maior. Eu tenho uma demanda de 30 mil pessoas para ver um jogo do futebol feminino, né? Eu abro o anel inferior do Maracanã e levo o meu time feminino para jogar ali. Não vou jogar no time, eu poupo o gramado do estádio onde joga o time masculino.
Pô, ruim jogar no Maracanã, pro time feminino? Não é ruim, né? Porra! Mas vão achar legal, né? Então, assim, o Flamengo passa a ter outra opção. Esse é o plano do clube. Aí depois que terminar 20 anos, aí tá muito longe, né? Aí é outra história. A tendência é o quê? Você abrir mão do Maracanã. Mas o Maracanã vai ser menos aproveitado e depende também de quem vai ganhar a concessão. Tem uma empresa aí também querendo pegar. Pode fazer coisas diferentes. Foi o Rodolfo Landim que falou sobre o estádio próprio do Flamengo. Ele disse o seguinte: a gente vai discutir a forma de financiar isso. A gente tem defendido que tem como fazer isso captando dinheiro direto do clube, com aportes, e buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. Ele também disse: fizemos uma apresentação sobre o projeto e vamos agora enriquecer os dados que a gente já apresentou com análises complementares que foram feitas em detalhes e que a gente não apresentou na reunião da Caixa. Rapaz, vou te falar, se esse estádio próprio do Flamengo sair, aí não vai faltar mais nada para o Clube de Regatas do Flamengo, porque para mim só falta isso. Eu não sei se é por conta de ano eleitoral, não quero saber. Fato é que o Rodolfo Landim está sim disposto a tirar do papel, botar em prática esse projeto aí de ter estádio próprio. E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: buscando sócios estratégicos, mas que não façam parte do estádio propriamente dito, como forma de não onerar as receitas que o Flamengo vai ter com o estádio. O que ele quer dizer? Que ele não quer ter nenhum sócio que terá que receber algum valor das receitas lá no estádio. Exemplo, renda de 1 milhão. Ah, mas o Flamengo tem um sócio aqui por contrato, 10% dessa renda aqui tem que ir para esse sócio. Perfeito, Rodolfo Landim. Acho que está certa a estratégia dele. E agora é aguardar, porque o Landim, como eu disse, não sei se é por conta de eleição ou não, mas está muito disposto a tirar do papel esse projeto. E esse pode ser o último ano de Gabigol no Flamengo. Isso porque ele já pode assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de julho com qualquer clube. E o Palmeiras tem interesse na contratação pelo jogador. Pra mim, um jogador como o Gabigol vai dar um patamar técnico excelente pro Corinthians. Fora o que vai trazer. Aí, a gente tem que entender como é que se contrata um jogador como esse. Na surdina, sem ficar enchendo o saco, sem querer ficar falando. Na surdina, irmão, ó. É que é uma história diferente em relação daquilo que foi do Gabigol. Porque quem falou a primeira vez foi nós aqui. Foi os donos da bola. Mas a situação completamente diferente. Agora é completamente diferente. O que você pensa do Gabigol? Qual a ideia sua e do Palmeiras? Desculpa, Veloso. Eu sempre começo com você. É verídico em relação ao Palmeiras? Nicola, por favor. Boa tarde para todos. O Palmeiras não pode anunciar de forma pública, até porque Palmeiras e Flamengo se tornaram... Você sabe que eles são... Ele manda memorando, hein? Cuidado, hein? Aí o cabeludinho lá manda memorando. Manda memorando pra mim, que eu vou usar o outro. Precisando, né? Uma dor de barriga, irmão. Bom, sobre o Gabigol, o Palmeiras não vai admitir de forma pública porque não quer atrito com o Flamengo. E ele sabe que o anúncio do Palmeiras interessado geraria ainda mais dificuldade. Mas o Palmeiras monitora a situação do Gabigol pensando em contratá-lo para janeiro de 25 de graça. Assina um pré-contrato a partir de julho e o Gabigol não fica no Flamengo, isso é líquido e certo. Não, que ele não fique no Flamengo, desde quando o Tite foi colocado como treinador, eu já sabia disso. Eu falei pro Gabigol, meu irmão. O Gabigol mandou lá na minha casa, lá pro meu filho Júlio, os negócios, os bonequinhos dele, tudo. Meu irmão, você não precisa fazer bonequinho. Você vai ser o boneco maior do mundo, Gabigol, jogando no Corinthians. Aí, o Corinthians agora tá fazendo um planejamento para isso. Que é o dinheiro da placa, é o dinheiro da televisão que tá acertando aí com a Rede Globo aí. Entendeu? CT, né? Do CT. Então o Corinthians tá fazendo esse planejamento certinho em relação ao Gabigol. Eu tenho certeza absoluta, isso é informação minha, tá bom? É informação dos donos da bola do Grupo Bandeirantes. Antes do Gabigol vai vir dois jogadores bons, para que o elenco possa se fortalecer com o Antônio Oliveira nessas reuniões que eles estão tendo. E aí, Zico foi perguntado pelos nossos colegas de imprensa sobre o momento de Gabigol. E é exatamente isso que nós vamos trazer aqui no vídeo. Eu vou compartilhar com vocês agora, pegando aqui a imagem do Facebook da TNT Esportes. E o Galo respondeu exatamente assim sobre Gabriel Barbosa. Veja. Falar do Gabigol, que tá chovendo molhado, né? Porque ele marcou história no Flamengo, independente do que ele faça daqui para frente. Foi um cara que sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do Flamengo, sempre se mostrou um grande profissional. Agora,
lógico, como jovem, às vezes tem alguma coisa que curte mais e tal, mas vejo ele no momento de uma preferência de um esquema tático do treinador, e ele está lá buscando a oportunidade dele, esperando o momento, né? Tive a oportunidade de conversar com ele e mostrar isso. Agora, o futebol isso, tem altos e baixos. E você, no momento que está no baixo, tem que estar mais bem preparado do que, às vezes, aquele que está jogando, para quando tiver a chance, você mostrar que você pode ser o dono da posição. Então, pelo que eu vi lá, ele está bem, treinando bem, está numa boa condição física, técnica e esperando uma chance. Agora, se vai ficar ou não vai ficar, aí tem gente preparada para poder saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre. Muito bem! Palavra do Galinho de Quintino Zico. No meu time, eu gostaria de tê-lo sempre. Minha gente, a situação do Gabigol nesse momento no Flamengo, ela é bem delicada. Para um cara que há pouco tempo, digamos até o final de 2022, era intocável, era a referência do time, era o cara das decisões, o jogador que fez gols em 3 finais de Libertadores, que deu 2 títulos de Libertadores ao Flamengo com seus gols e outras coisas mais, uma importância histórica relevante. A situação dele é delicada nesse momento. Por quê? Ele fez um ano de 2023 horrível. Por culpa do próprio Gabriel, ele acabou se perdendo, né, no meio disso tudo, perdeu espaço, caiu de rendimento, e aí chega o Tite, um treinador que reconhecidamente nunca teve o Gabriel na sua lista de preferência. Gosta do Gabriel, convive com o Gabriel, conta com o Gabriel, mas o Gabriel não está entre os preferidos do Tite, ele prefere o Pedro. E aí, no final do ano passado, o Tite chega, 12 jogos no Campeonato Brasileiro, ele começa a mapear o Flamengo, a conhecer o elenco do Flamengo, o vestiário, as carências, as necessidades. E aí vem a pré-temporada, o Flamengo começa o ano um pouco devagar e depois engrena. E neste momento, o Flamengo, prestes a decidir o Campeonato Carioca com Nova Iguaçu, está atingindo marcas históricas. O time do Tite está a 11 jogos sem sofrer gol. Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Fez 11 gols em 11 partidas. O esquema tático com Luiz Araújo e Cebolinha pelos lados está dando certo. O Zico falou isso. Nesse momento, há uma preferência por um esquema tático que o treinador adota e que está encaixado. Então, exatamente por isso, eu acredito que Gabigol vai precisar, assim como falou o Zico, ter muita paciência e aproveitar a oportunidade quando ela aparecer. Por exemplo, ele teve uma chance de ganhar pontos nesse ranking aí naquele jogo contra o Vasco da Gama pela Taça Guanabara. Acabou perdendo o pênalti. Aquilo ali prejudicou o Gabigol, porque é uma disputa intensa. E o treinador, visivelmente, prefere o seu concorrente, o Pedro. Muita gente defende o seguinte: Gabigol poderia jogar no lugar do Luiz Araújo. Eu acho que poderia sim. E o Dorival mostrou isso. Acontece que não tem como mexer no time do Flamengo neste momento. Nem o Luiz Araújo e nem o Cebolinha, eles podem deixar o time, porque eles são peças fundamentais no esquema tático do Tite. Quem vê o jogo nos estádios percebe como eles voltam, como eles marcam, como eles se desdobram, como eles são intensos. Com a bola no pé, eles não têm tanta qualidade assim, mas são jogadores taticamente muito importantes, que se doam, dedicam, lutam, correm e são peças importantes de toda uma engrenagem que está azeitada. Gabigol poderia jogar no lugar do Luiz Araújo. Ele tem mais qualidade do que o Luiz Araújo. Ele tem boa movimentação também, mas ele não tem a intensidade que o Luiz Araújo apresenta para recompor, para ajudar a marcar. Então, acho que neste momento, de fato, Gabigol, como disse o Galinho de Quintino, tem que se preparar para, quando tiver a oportunidade, arrebentar e entrar no time titular.
E ele terá essas oportunidades. E é muito simples. O calendário vai começar a apertar agora. O Flamengo terá a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu em 2 jogos. No meio desses 2 jogos, a estreia na Libertadores lá na Colômbia contra o Milionários. No meio da semana seguinte, já tem a segunda partida da Libertadores da América, e aí no outro final de semana, pós-campeonato estadual, começa o Campeonato Brasileiro. A batida de jogos será muito grande. A Copa América vem aí nos meses de junho e julho. Os jogadores que foram convocados ficarão 9 rodadas fora do Campeonato Brasileiro. A chance de Pedro ser convocado é enorme. A chance do Gabigol ir para a Copa América nesse momento é 0. Então aí é a brecha. Para ele entrar, para ele se firmar, o Tite não terá outra opção. Terá que colocar o Gabriel. E ele tem que estar preparado para isso. E um sinal de alerta foi dado no jogo do último sábado contra o Fluminense. Tite disse que não colocou o Gabigol porque ele tinha participado apenas de um treinamento e optou por colocar o Bruno Henrique centralizado. Mas cá entre nós, ele poderia ter colocado o Gabriel naquele momento. Ou seja, ele busca já outras opções caso não possa contar com o Pedro. Ele não quer depender só de Gabriel Barbosa no que está correto. Então, Gabigol, como o mundo gira, hein, minha gente? Ele hoje tem que correr atrás e buscar espaço no time do Flamengo. Ele que há pouco tempo era apontado, talvez, como o 2º maior ídolo da história rubro-negra, e ele está na primeira prateleira dos imortais rubro-negros por tudo que ele já fez. Mas no campo, com o seu rendimento, por culpa dele próprio, na minha opinião, que caiu muito de produção, Gabriel agora é um reserva e que terá oportunidades em breve para voltar ao time titular. Não tem jeito, ele vai ter que jogar. Então, que ele siga o caminho e o conselho do Galim, que ele esteja preparado, porque vai depender dele colocar o Tite numa sinuca de bico. Sobre Gabigol, sobre essa indefinição da renovação de contrato do Gabigol, ele diz o seguinte: Gabigol não sairá esse ano. É um jogador importante. Eu acho que o tamanho de Gabriel nos campeonatos que a gente ganhou é super importante. A gente leva isso em conta. Com calma, a gente vai chegar e resolver sem problema. É isso aí, nação. Tá aí, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer referente à situação com o Gabigol, hein? Tá complicada a situação. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai apurando, vamos trazendo as informações para vocês. Por isso, fica ligado aí no nosso canal. Vai ter aí as semifinais, ou melhor, as finais do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrentando o Nova Iguaçu. A preocupação é do Eric Pulgar, que tá lesionado. Vamos ver se consegue se recuperar, né? Para essa partida, a gente vai ficar de olho aí na preparação do Mengão e vamos trazendo para vocês, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.